No vídeo passado, eu falei sobre MMORPG, e em dado momento dele, eu disse que pouparia todos vocês da grande ladainha do que significava o termo RPG, e focaria só na parte MMO da sigla e tudo mais. Mas como eu sempre dou um jeito de falar de RPG, até que indiretamente por aqui, de uma forma ou de outra eu decidi fazer mais um vídeo sobre isso. Até porque eu ando sem inspiração nenhuma para criar nada de interessante. Em todo caso, já tem até um tempo na verdade que eu venho pensando em fazer um quadro ou uma série de vídeos para o canal sobre RPG, mas no caso RPG de mesa especificamente. Falo sobre cada aspecto necessário para jogar, para mestrar, para criar personagem, aventuras e talvez até discutir os tipos de sistemas, alguma vez ou outra e tudo mais relacionado a essas coisas. Eu já tenho um vídeo que vai mais fundo na história de como surgiu o RPG de mesa, e lá eu falo um pouco mais de como ele se popularizou aqui no Brasil, por conta da geração Xerox. Caso queiram conferir, eu vou deixar ele aí no card, para vocês verem qualquer hora. E acredito que provavelmente se você nunca jogou e pensa em começar uma mesa, ou tem curiosidade de como é a dinâmica de um jogo desse estilo, esse vídeo pode ser bem útil caso não tenha a mais miserável ideia de por onde começar. Mas vai ser um vídeo que aborda bem o começo do começo de tudo mesmo. Eu não vou citar combo, build, nada. Vou falar de como a maioria das mesas começam, que é como ideia. Antes de qualquer coisa, o que raios é um RPG de mesa? E de forma extremamente simplificada e reduzida no máximo, pensem que é um jogo de faz de conta só que com regras. Igual quando brincávamos na rua e fingíamos ser cada um cavaleiro de ouro do seu signo, então, os participantes criam seus personagens e interpretam eles numa história descrita por um narrador. Daí vem o nome da sigla RPG, que quer dizer Role Playing Game, que do inglês quer dizer jogo de interpretação de papéis. Você cria um personagem que queira interpretar no mundo, ou na aventura que vai acontecer, e acaba sendo como se fosse um teatro, mas sem a parte de decorar roteiros e essas coisas. Primeiro que em todos os livros e manuais de RPG existe uma seção dedicada a falar do que é esse diacho de jogo. E normalmente ele vai citar exemplos de uma jogatina comum daquele sistema em específico. Ele descreve uma cena dos dois pontos de vista, de dentro do jogo e da mesa que está jogando. E normalmente exemplifica acontecimentos típicos daquele cenário que eles estão jogando, o que puxa também partes de como o sistema funciona, mas não que eles esperam que você pegue alguma coisa das regras logo de cara, por enquanto. No geral, todas as jogatinas, independente do sistema e cenário, seguem um seguinte fluxo. Primeiro, o mestre apresenta e descreve a cena para os jogadores. Segundo, os jogadores decidem o que vão fazer com relação à cena e descrevem ou interpretam suas ações, o que se sentirem mais confortável em fazer nesse caso. E terceiro, o mestre decide se existe a necessidade de aplicar alguma regra ou algum teste, que é o equivalente a uma jogada de dados, e verifica se caso os jogadores tenham sucesso ou falha nesse teste. E então a cena segue, e assim volta para o início, onde ele descreve as consequências das escolhas dos jogadores, e como a cena progrediu, continuando exatamente esse fluxo aí. Existem duas formas de jogar RPG de mesa. Uma é a que sempre tem sido comum desde quando foi criado, que é a presencial, e outra é uma que ganhou espaço em mesas no qual os jogadores são bem mais ocupados com os afazeres do dia a dia, ou que os participantes simplesmente moram longe demais para se reunir com facilidade, que é a online. Cada grupo se dá melhor com uma dessas duas maneiras, mas a experiência de jogar cada um é completamente diferente da outra. É comparável a jogos de cartas e tabuleiro. Existem lá suas vantagens e desvantagens. Uma coisa é jogar Uno durante o intervalo das aulas, por exemplo. Outra é jogar a versão da Ubisoft. Antes de já sair falando sobre como jogar no presencial e como jogar no online, acho que como fazer para jogar de um modo geral é ideal para começar falando. Então, o primeiro item da lista é conseguir reunir participantes interessados no jogo. É possível ter qualquer número de jogadores, mas no geral, se vocês nunca jogaram, eu recomendo uma mesa com cerca de 3 a 5 participantes, já contando o mestre, lógico. E então, agora é discutir qual tipo de história vocês se interessam, qual vocês querem jogar mais ou contar. Isso vai ajudar a definir um cenário para vocês. O cenário pode ter qualquer tema que vocês quiserem, e ele vai ser o pano de fundo de onde a história vai se passar. Se os participantes curtirem mais obras como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, The Witcher, Skyrim, Baldur's Gate 3, é capaz que um cenário de fantasia medieval seja mais atraente. Caso a preferência sejam coisas como A Princesa Prometida, Piratas do Caribe e Sea of Thieves, por exemplo, uma história de capa e espada faz mais sentido. E depois de decidir qual estilo é mais interessante para o grupo, então vem a parte do sistema. Não é que você obrigatoriamente tem que usar o sistema para o cenário, ou o estilo de narrativa que ele propõe. Por exemplo, você não precisa jogar jogos de medieval high fantasy e obrigatoriamente usar o sistema de Dungeons and Dragons, mas com certeza ajuda demais quando o sistema de RPG casa com uma temática de cenário. Por exemplo, o Chamado de Cthulhu é perfeito para mistério e investigação com horror cósmico e essas coisas. Ele possui um sistema muito bem estruturado de sanidade, magias arriscadas, um combate letal para os personagens, o que torna as coisas mais apavorantes no meio da narrativa. Só que ele é situado no mundo real, digamos. Os personagens são pessoas comuns
e investigam um mistério, tanto que são chamados de investigadores dentro do jogo. Mas é possível contar qualquer tipo de história com qualquer tipo de sistema. Meu conselho é que use o sistema que já é meio que projetado com o tipo de história que querem contar. E não há problemas em abandonar um sistema para ir atrás de outro também. Meu grupo mesmo já passou por Tormenta, Dungeons and Dragons, e agora a gente tá no Pathfinder para jogar fantasia medieval, pois percebemos que ele resolvia vários problemas e preenchia lacunas de regras que os outros não conseguiam, e precisávamos na nossa mesa. Aqui existem algumas ideias de sistemas que podem ser utilizados para cada tipo de história. Para fantasia medieval, de qualquer tipo, com bastante estratégia e combates detalhados, tem os 3 que eu citei aí, Dungeons and Dragons, Tormenta e Pathfinder. Para capa e espada tem Sétimo Mar, um sistema bem maneiro que permite contar histórias épicas com uma boa liberdade narrativa até. Para mistério e investigação, com uma pegada de terror, tem o Chamado de Cthulhu, que é o meu sistema favorito, aliás. Para histórias cyberpunk, existe o próprio Cyberpunk e o Shadowrun. Para intrigas políticas e conspiração, sociedade secreta e tudo mais, tem Vampiro à Máscara. Vocês jogam com vampiros e tal, é bem maneiro. Para ficção científica, de longe, Traveler é um dos melhores. Dá para fazer coisas desde Star Wars até Horizon Zero Dawn com ele. Pra quem curte uma aventura com um molho mais brasileiro, uma aventura de acordar cedo, pegar a estação lotada, pagar boleto, Busões e Boletos é um ótimo sistema para zoar com os amigos. Absolutamente nada é levado a sério, exceto os personagens mais idosos que recebem um título de nobreza de seu ou dona, tipo Seu Zé ou Dona Cleide. Existem muito mais sistemas do que só os que eu citei aqui. Na verdade, o que não falta é sistema de RPG por aí. Mas eu citei especificamente esses, ou deixei de citar alguns, pois esses são os que eu mais conheço. Ou que já joguei, ou que já assisti mesas de alguém jogando e tal. Mas basicamente é isso. Escolha um cenário e um sistema que se encaixe tanto com a mesa quanto com o cenário. Pois às vezes vocês também podem deixar o sistema uma bosta, né? Vai saber. Acontece. E agora na hora de aprender o sistema, é uma boa ideia decidirem quem vai ser o mestre da mesa. A função do mestre é criar as aventuras e descrever as cenas. Alguns RPGs usam o termo árbitro, pois basicamente é o que você faz como mestre. É arbitrar as regras para os jogadores. É uma função um tanto difícil, mas é obrigatório que haja um na mesa. E na real é bem mais recompensador ser o mestre. O próximo passo agora é aprender o sistema, ver se ele é bom pro grupo e tudo mais, né? Normalmente os livros podem ser estruturados de duas formas. Ou é melhor para consulta, ou é melhor para leitura. Então, se parecer esquisita a ordem que eles apresentam as coisas, provavelmente o livro é melhor para consulta, como acontece geralmente com sistemas baseados em D20, como é o caso do Dungeons and Dragons. É ideal que todos conheçam as regras. Não é obrigatório, mas é bom que todos ao menos conheçam um pouco. E não é necessário decorar todas elas também, até porque muitas nem sequer aparecem em todas as aventuras, como, sei lá, regra para combate subaquático. E sempre é possível consultá-los durante o jogo mesmo, sem problema nenhum. Mas só de todos estarem pelo menos familiarizados já tá ótimo. E é meio útil se o mestre for o que mais entende das regras, na verdade, já que ele deve tomar a maioria das decisões de como aplicá-las em cada situação. A princípio pode parecer que elas são regras demais, já que os livros de RPG são muito extensos e tal. Mas se você para analisar, os maiores capítulos são geralmente os que descrevem estatísticas de classe, talento, magia. Se não houver magos entre os jogadores, eles não precisam saber exatamente como magia funciona, o que já dispensa um monte de páginas de leitura para os jogadores. Se não houverem anões, elfos ou halflings, são páginas que ninguém vai precisar consultar também. O que importa mesmo é o sistema de regras. E a forma mais fácil de aprender as regras, ao meu ver, é pular pro capítulo que ensina a fazer um personagem, criar um, e a partir daí ir vendo como o sistema se aplica ao seu personagem, usando ele mesmo como exemplo para as regras que o livro vai explicando. E depois de ter uma ideia geral de como jogar o sistema que escolheram, agora sim podemos falar de como jogar presencial. Incrivelmente, a parte mais difícil é conseguir reunir todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tirando isso, o resto é muito fácil. Todos os participantes vão precisar de papel, lápis e borracha. Isso é para manter registros e anotações sobre a aventura. Além disso, os jogadores vão precisar de fichas de personagem. Todo sistema tem uma, basta imprimir ela e distribuir para cada jogador. E nela é onde vão estar anotadas as estatísticas básicas sobre cada personagem. Cada sistema usa um tipo de dado específico também, para quando são necessários fazer testes de habilidades. Esses testes são sempre requisitados quando um resultado de alguma ação dos jogadores pode levar a uma consequência incerta, para quando é pertinente que possa ramificar a história que estão contando. Para isso pode ser que seja necessário ter vários conjuntos de dados ou vários de algum dado específico do conjunto, ou utilizar um aplicativo para fazer as rolagens. O próprio Google mesmo consegue fazer isso, mas é bem melhor se tiver esse físico para jogar, é mais legal. Por padrão, num conjunto de dados de RPG vem 7 dados diferentes, mas alguns podem vir mais dependendo do caso. Sempre que forem se referenciar algum dado nos sistemas, eles começam com um D seguido de um número, que é o máximo de lados que um dado pode ter. Então quando o sistema pedir para rolar um D20, você pega e joga o dado de 20 lados, e aí você vê o resultado. Nisso existe o D4, que tem 4 lados, o D6, que tem 6, o D8, o D10, que em conjunto com outro dado de 10 lados também forma o D100, tem o D12 e o D20.
mas podem ter uns mais esquisitos que são D2, D3, D30, D60. Só um conjunto de dado desses já basta pra mesa toda. Mas é bom que cada um tenha o seu pra não ficar parando toda hora que mais de um jogador precisar fazer uma jogada. E dependendo do personagem, até mais de um dos dados específicos. Por exemplo, Chamado de Cthulhu não usa D20 pra praticamente nada, o foco dele é o D100. Então ter alguns D100 extras pode ser mais prático na hora de jogar, mas não que seja obrigatório também. Só de ter os 2 D10 ali já tá ótimo. É bom que haja algo também que separe o mestre dos jogadores, que também não é obrigatório, mas ajuda, pois as anotações do mestre são praticamente a aventura que vocês estão jogando. Então se alguém lê alguma anotação dele, mesmo que sem querer, pode ser que leve algum spoiler do que vai acontecer, e isso estraga a experiência de todo mundo. Então qualquer forma de ocultar o que o mestre sabe e preparou para a aventura é útil. Pode ser até um notebook ou celular que contém as anotações, desde que só ele veja, já tá valendo. É bom que tenha alguma forma de representar seus personagens com marcadores. Muitos usam miniaturas de personagens, mas quando eu comecei, peças de xadrez já bastavam. Para sistemas que têm um combate baseado em grade, que é o caso da maioria dos jogos de fantasia medieval, você precisa ter uma forma de manter registros de onde está cada personagem na hora da ação, pois no combate todo movimento conta, então é necessário que haja esse controle. Em Chamado de Cthulhu e Sétimo Mar, isso já não é assim tão importante, pois o combate é bem mais aberto para interpretação, eu diria. Lá não é necessário que haja grade para os jogadores andarem, mas em alguns grupos que não conseguem viver sem um mapa quadriculado é possível também, é só adaptar. O que, aliás, um tabuleiro de xadrez mesmo já resolve. Depois de reunir todos os materiais, o mestre precisa criar uma história ou pegar uma pronta que ele queira narrar, e aí é só começar. A diferença disso tudo para RPG de mesa online é que não precisa reunir fisicamente os jogadores no mesmo lugar ao mesmo tempo. Um site como o Roll20, Roll20 que seja, já providencia todos os recursos necessários para jogar, podendo até abrir o seu microfone no próprio site durante o jogo. Você cria uma mesa, escolhe um sistema dela e ele te dá um quadro em branco para criar o que você quiser. Nele existe a visão do mestre e a visão do jogador para as mesmas páginas. Sabe aquele escudo que separa os dois? Então, não tem como os jogadores verem o que você deixou preparado, a menos que você dê permissão, claro. Ele é um site gratuito, mas tem umas regalias se você for assinante. A vantagem de jogar online é que, apesar de não ter toda aquela interação social maneira presencial, sabe? Pedir pizza no fim da sessão, você pode colocar imagens em tela para ilustrar melhor as cenas, colocar músicas, gifs, e o próprio site já faz todos os cálculos necessários para as rolagens de dados, bem como proporciona uma quantidade ilimitada de dados para cada jogador fazer o que quiser. Na minha mesa nós jogamos online, é mais fácil pois é bem complicado reunir mais do que 2 pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo depois dos 20 anos de idade, mas funciona bem, e no fim das contas estamos jogando, né? É melhor do que não jogar e esperar meses para todas as estrelas se alinharem e todos terem um fim de semana livre em comum para jogar. Mas tem um fenômeno bem peculiar que acontece no meu grupo. Temos mais mestres do que jogadores presentes nele. Sendo que eu já vi mesas que adorariam jogar, mas nunca fazem porque ninguém dela quer mestrar. Loucura. Cada mesa só precisa de um mestre, o que significa que do meu grupo tem uns 4 ou menos que estão com uma campanha correndo. Uma de sci-fi, uma de capa-espada, 2 de fantasia medieval. É interessante isso, na verdade. Quando um não pode mestrar, o outro assume o fim de semana. Mas bom, se você vai ser o mestre da sua mesa, primeiro, parabéns pela decisão. Segundo, meus pêsames também, pois requer bem mais trabalho do que só jogar. Mas provavelmente você vai precisar de direcionamentos para quando criar sua aventura. Existem milhares de formas diferentes de escrever, mas lembre-se que você não é um roteirista. Tudo que você está criando não está escrito em pedra, e os jogadores podem e vão mudar coisas que você planejou. Esteja preparado, improvise, adapte e supere. Quanto às formas de criar aventuras ou até campanhas inteiras, talvez um livro do mestre seja útil. Boa parte dos sistemas possui o livro do jogador e o livro do mestre, e alguns condensam tudo num livro só. Mas enfim, o livro do mestre não é o local onde você vai achar regras comuns do jogo. Vamos pegar o exemplo do Pathfinder. Ele é um livro que te ajuda com algumas dicas de cenário e como criar várias coisas, mas no geral ele funciona como um workshop. Ele te dá números e estatísticas de coisas que você vai precisar calcular durante sua aventura, bem como te dá ideias para mecânicas, dicas de como mestrar o jogo de forma mais suave, itens e tesouros para você espalhar pela cena. Ele é excelente para você consultar quando estiver criando uma aventura ou precisando de ideias para continuar a escrever. Enquanto o livro do jogador normalmente tem o grosso das regras e das coisas que precisariam utilizar durante uma sessão de jogo. No caso de Chamado de Cthulhu e Traveler é o contrário. O livro básico de regras no caso do Cthulhu já é o livro do mestre. Lá o mestre é chamado de guardião, mas que seja. Ele contém todas as regras e dicas de como mestrar, enquanto o livro do jogador é uma expansão imensa
imensa para as possibilidades do que os jogadores podem fazer ou acessar durante o jogo. E o Traveler é um compilado imenso de todas as regras para tudo que é tipo de coisa do jogo. Como ele é um tanto mais geral pro lado da ficção científica, ele tem todos os recursos para você fazer a sua aventura com o tema que você quiser de sci-fi. Ah, mas esses livros são todos caros e tal, não queria ter que gastar dinheiro com isso para jogar, pá. Bom, para dar um test drive no jogo, você pode consultar as regras pelo guia de jogo rápido. Alguns RPGs têm esse recurso, que é um livro muito menor com as principais regras condensadas, o suficiente para jogar qualquer aventura comum e mais básica do jogo. Vários deles disponibilizam essa revista gratuitamente, mas existe também as regras SRD, eu acho que é Standard Rules Document, algo assim. É um arquivo que você acha online explicando as regras gerais do jogo, mas não sei se achei isso em português fácil por aí. Que seja, é outra forma de aprender a jogar também. E existe também uma forma de você jogar RPG de mesa sozinho. E sim, eu só conheço de chamada de Cthulhu, na verdade, que é o Sozinho contra as Chamas. Você só precisa saber jogar uma coisa ou outra do sistema. O próprio livro já te ensina mais ou menos sobre como jogar. Qualquer coisa eu vou deixar o link na descrição se vocês estiverem interessados. Mas é bem legal, ele narra pra você e te dá opções de como seguir com a história. É bem interessante. Se você quiser entender como é jogado ou pegar a vibe de uma sessão de chamada de Cthulhu, eu recomendo. E além dessa, eles têm várias outras agora que eu tô pensando, só que eu não sei se elas chegaram no Brasil ainda, acho que não. Que é o Sozinho contra a Escuridão, coisas assim. Acho que o que eu tinha pra dizer é só isso mesmo. Talvez eu siga com uma série de vídeos desse tema, mas não sei, ainda tô pensando. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até que ficaram e até uma próxima ocasião.